Olá pessoal, no vídeo de agora do nosso projeto Releituras, eu vou falar um pouquinho sobre as ideias de Nietzsche e a contribuição que ele pode nos dar nesse momento para essas ideias do sentido da vida. Meu objetivo não é esgotar Nietzsche, eu também não sou um profundo especialista nesse assunto, mas eu acho que tem algumas ideias que são bastante interessantes, bastante úteis para a gente trazer aqui, tá bom? A primeira ideia que eu vou trazer do Nietzsche é exatamente a ideia de crepúsculo dos ídolos. O Nietzsche ele viveu numa época em que ele dizia que existem vários ídolos, várias crenças que a gente tem a nível cultural, a nível social, que faz com que muitas vezes as pessoas vivam uma vida no automático, uma vida irrefletida. E naquela época em que o Nietzsche viveu, isso dizia respeito principalmente à ideia de religião, à ideia das diversas igrejas que existiam lá naquela época em que ele viveu, né? Ele era totalmente contra essa visão, essa ideia religiosa, e ele tinha algumas ideias que a gente vai trazer aqui, que são contribuições importantes para a gente poder pensar sobre a questão do nosso sentido da vida. Primeira ideia, a ideia de que todos nós temos uma força, uma energia vital, que o Nietzsche chamava de vontade de potência, né? O Nietzsche ele vem depois do Schopenhauer, e o Schopenhauer chamava essa nossa força vital de vontade, mas o Nietzsche ele vai trazer a ideia de vontade de potência, às vezes traduzida também como vontade de poder. Essa vontade de poder não é só uma ideia de vontade de poder político ou de poder social, mas uma vontade de poder se afirmar diante desses vários desafios, diante desses vários incômodos que às vezes a vida nos traz. Então essa vontade de potência seria para Nietzsche uma vontade de buscar desenvolver e atuar e, digamos assim, exercer o seu máximo de potência pessoal como ser humano, como ser vivo. E ele dizia para que a gente pudesse expressar, portanto, essa nossa dimensão ao máximo, a gente teria que derrubar tudo aquilo que nos prende, todas as ideias, todas as falsas crenças, todas as falsas filosofias. Por isso ele dizia que era preciso de uma filosofia amarteladas para que pudessem ser derrubados todos esses falsos ídolos que a gente tinha socialmente. O curioso é que muitos desses ídolos ainda que cambaleantes, ainda estão presentes na nossa sociedade atual, tá bom? O Nietzsche ele dizia, por exemplo, que era preciso, uma das frases mais interessantes, mais citadas dele, é que é preciso um caos interior para dar surgimento aí a uma estrela bailarina, né? E uma outra ideia paralela a essa é de que ele dizia que não acreditava num Deus que não soubesse dançar. Nesse sentido, Nietzsche, ele, por exemplo, ele descarta a ideia de um Deus máximo, de um Deus único, e é como se ele trouxesse a ideia de que nós temos esses deuses ou esses princípios filosóficos dentro de nós. E aí ele fazia a oposição entre duas grandes forças, ou dois grandes princípios, que na verdade estão dentro de nós, que é o princípio apolíneo, que é referente aí ao deus Apolo, da mitologia grega, e o princípio dionisíaco, né? Então, o que é que ele dizia? O princípio apolínico seria essa ideia de lógica, essa ideia de uma vida orientada para uma determinada construção, enquanto que o apolíneo seria isso, e o dionisíaco seria uma vida mais voltada, digamos assim, para a arte, para a sublimação, para a dança, né? O Nietzsche ele via nessa ideia de dança e de música como se fosse a dimensão máxima, né, da expressão desse princípio maior de vida, que seria essa vontade de potência. Então ele via dessa forma, através da arte também, assim como Schopenhauer, ele via dessa forma a forma máxima de expressão e de realização e de vivência do ser humano, né? Dentre os seus vários livros, a gente indica aí que seja lido o Assim Falou Zaratustra. Olha só ele aqui, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. A gente recomenda a leitura para que você possa ser apresentado a essas ideias e a algumas das várias outras, né? Uma outra ideia interessante sobre o Nietzsche é a ideia do eterno retorno. Ele trazia essa metáfora dizendo, imagine que sua vida fosse enfeitiçada por uma espécie de demônio, de modo que cada escolha que você tenha, cada decisão que você tome, cada caminho, cada ação que você faça na sua vida, você fosse condenado a viver isso de novo e de novo,
por toda uma eternidade, né? Então imagina só que você vive uma vida aí, vamos supor, de 75 anos, e tudo que você fez, tudo que você viveu, você é condenado a repetir de novo e de novo, vivendo infinitas vezes aquele ciclo que você viveu, só que sendo a sua responsabilidade e sua liberdade escolher apenas essa vida, como se essa vida fosse a primeira. E aí quando você tomar uma decisão, pense nessa ideia de que você vai viver isso de novo e de novo por toda a eternidade a partir dessa decisão que você toma hoje. Então você estaria condenado a um eterno retorno, a uma eterna repetição a partir das escolhas que faz hoje, que seria, digamos assim, a vida original, né? Isso é um princípio filosófico, é um princípio a partir, né, do mundo das ideias, que o Nietzsche utilizou para contrapor, digamos assim, a qualquer ideia de existência religiosa ou de vida depois da morte, que ele, no caso, não acreditava. E aí o objetivo dessa filosofia, desse princípio do eterno retorno, seria a gente refletir, pensar sempre e ter uma responsabilidade sobre cada uma das nossas escolhas, para a gente sempre procurar viver a melhor vida possível. Ele não dizia que isso realmente ia acontecer, né? Ele não dizia que acreditava que a gente ia de novo e de novo viver essa vida que a gente está vivendo. Ele só dizia que isso seria um princípio para que a gente possa refletir nas nossas ações e sempre tomar a melhor escolha, sempre tomar o melhor caminho, as melhores atitudes a cada vivência, a cada experiência, a cada escolha que a gente faz, tá bom? Então essas são algumas ideias, tá bom? Meu objetivo não é esgotar, seria realmente pincelar algumas ideias que ajudem a gente a refletir sobre esse grande campo, que é o campo aí do sentido da vida, dentro da visão de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, também muito importante porque muitas das suas ideias são precursoras da filosofia moderna, né? Dentre elas a própria ideia de inconsciente, né? Sobre determinações inconscientes estão presentes aí no Nietzsche também, tá bom? E aí o Freud vai ser herdeiro um pouco dessa tradição filosófica alemã, que vai ser muito importante, consequentemente, para o surgimento da psicologia. Então eu vou deixar por aqui para o vídeo não ficar maior. Curta, comente, compartilhe, continue acompanhando os nossos próximos vídeos.